Estamos no fim da primeira semana depois do primeiro turno das eleições e os até então oponentes Ciro Gomes e Simone Tebet anunciaram seu apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente. E, diferente da automática conversão do nosso Rodrigo Garcia para o bolsonarismo, o apoio de Ciro e de Simone veio junto de um rol de políticas públicas que eles desejam que sejam incluídas no plano de governo petista. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre que propostas são essas e como é que elas interagem, como é que elas conversam com o plano de governo que Lula já tinha apresentado. Beleza? Bora conversar? Bora conversar então sobre as propostas do Ciro Gomes. Primeiro, ele pede que seja incluído no plano de governo petista a sua proposta de renda básica universal, que ele originalmente e ironicamente já tinha chamado de Eduardo Suplicy. Bom, eu não vou me alongar muito sobre os detalhes, até porque a gente já tem um vídeo inteiro no canal, seguem lá, confiram, sobre renda básica universal. Mas, resumidamente, seria uma transferência de R$ 1.000 mensal e não fica claro se é para todos os brasileiros, de fato universal, ou seriam os brasileiros que recebem até uma renda familiar X, e ele seria tirado dos valores que hoje são destinados ao Auxílio Brasil, aposentadoria rural e ao seguro-desemprego. Então, na verdade, a gente vê que já tem uma certa... O plano de governo do PT dá uma tocadinha nesse tema quando ele fala que o Bolsa Família seria renovado e progressivamente seguiria para um plano de renda básica universal. Mas a gente vê que o projeto do Ciro é bastante mais detalhado e ambicioso. Então, fica aí a curiosidade de saber como é que ambas propostas conversariam. Lula iria se comprometer com tantos detalhes? Bora ver. A segunda proposta seria um refinanciamento das dívidas das famílias e empresas, que levaria um corte de 70% e seriam refinanciadas em até 36 vezes pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Desse jeito, você desbloquearia, você liberaria esse dinheiro que estaria pagando mensalmente para reaquecer a economia. O plano de governo de Lula, ele fala em um certo refinanciamento das dívidas, uma renegociação das dívidas, mas não detalha como. Fica aí então a dúvida se ele vai trazer esse modelo, se ele vai trazer esses detalhes, essas minúcias que o plano de Ciro carrega. Por fim, Ciro pede que Lula se comprometa com o ensino público fundamental e médio progressivamente integral. No plano de governo de Lula não se fala nada sobre esse assunto em específico. Então seria de fato uma inclusão, uma novidade, um fato novo no plano de governo petista. Da sua parte, a Simone Tebet pediu que Lula considerasse 5 propostas para incluir no seu plano de governo. Então bora ver quais são elas e conversar um pouquinho. Na área da educação, Simone pede que Lula se comprometa a ajudar os municípios a zerar as filas de educação básica para crianças de 3 a 5 anos. Ela pede também que seja introduzido o ensino médio integral e técnico e, principalmente, um projeto que é bem caro ao plano MDBista, que é a inclusão de uma bolsa, de uma poupança de R$ 5.000 para cada aluno de renda baixa do ensino público que complete o ensino médio. Então, depois de completar o ensino médio, ele poderia retirar essa poupança que ficaria rendendo durante a sua educação e daí, terminada, ele poderia retirar para... Isso seria uma forma de você reduzir, por exemplo, a evasão escolar, que é um problema que é bem grave e ficou bastante mais grave depois da pandemia. Eu fico interessado nos próximos capítulos disso, porque isso é bastante, ao contrário das propostas de Ciro, que conversam bastante com o perfil petista, essa é uma proposta diferente. Então, eu estou curioso aí pelos próximos capítulos de ver como e se Lula vai sequer tocar nessa proposta. Simone também fala da renegociação, da solução para o endividamento das famílias, principalmente aquelas que ganham uma renda mensal de até 3 salários mínimos. Nesse ponto, você vê que os 3 planos de governo conversam bastante. Então, se ninguém se fizer de doido, se Lula for eleito, isso será um grande tema. Como a gente vai refinanciar, renegociar essas dívidas das famílias e das empresas. Tebet também pede que Lula se comprometa a sancionar
a lei que garante a paridade salarial entre pessoas que têm o mesmo currículo e exerçam a mesma função. Essa lei já existe, esse projeto de lei já existe, já foi aprovado pelo Senado e está agora na Câmara. Lula não fala no seu plano de governo exatamente sobre isso, ele fala sobre uma paridade genérica, um protocolo de boas intenções. Se ele incluir a proposta de Tebet, ela concretizaria essas intenções. Por fim, Tebet pede que Lula se garanta com a formação de um ministério plural, inclusivo, com homens, mulheres, negros e pessoas com deficiência. Lula notoriamente deu a egípcia para esse tema e ele falou que não vai se comprometer com seus ministérios antes de ser eleito e que garantiu apenas que vai colocar nas cadeiras pessoas que tenham a capacidade para ocupá-las. Bom, a ver. De forma geral, as propostas que foram ventiladas, não coincidentemente, já conversam bastante com o perfil do plano de governo petista, que, a gente já discutiu isso, tem um vídeo inteiro no canal sobre isso, foi excessivamente genérico. Então, por ser excessivamente genérico, acaba criando um grande guarda-chuva em que várias coisas podem ser abrigadas sob ele. Eu destacaria aí, eu já falei sobre isso, mas a proposta da poupança para alunos de ensino médio. Eu não sei, eu posso estar sendo cético e cínico sobre isso, mas eu acho difícil Lula fazendo algo parecido, muito embora eu ache uma proposta arrojada e que eu gostaria de ver pelo menos mais discutido no palco do discurso público. Mas como eu disse, ela tem um perfil diferente do que Lula não só propôs no seu plano de governo, como atuou nos seus 2 mandatos. Então, eu acho difícil a ver novamente. E, por fim, eu gosto de ver incluída, assim, crescentemente essa ideia da renda básica universal, mas eu acho um pouco ingênuo, um pouco otimismo demais, considerando o estado das contas públicas que um possível governo Lula vai pegar em 2023 e também o estado da composição do Congresso Nacional. Nada pacífico, pelo contrário, bastante beligerante. Eu acho difícil que uma proposta de R$1.000 de renda básica universal seja sequer seriamente discutida. A gente certamente vai ter a continuidade de programas que conversam um pouco com isso, que é como o Auxílio Brasil, a Bolsa Família, mas uma renda básica universal das dimensões que o Ciro propôs, eu acho bastante difícil. E você? O que achou das políticas que Ciro e Tebet propuseram para incluir no plano de governo de Lula? Vocês acham elas possíveis? Vocês acham elas relevantes? Você acha que elas conversam bem com o que seria um possível governo petista? Faz aí, comenta, critica, curte, compartilha, se inscreve no canal, segue a página, todo tipo de engajamento que a internet permite e vamos continuar falando aí bastante sobre as eleições até elas serem decididas. Mais importante de tudo, não deixemos nunca de conversar.